Fala galera, beleza? Meu nome é Cauê e estamos aí para mais uma videoaula para vocês, cara. Dessa vez sobre a pré-história, isso mesmo, a pré-história. E antes da gente entrar no conteúdo em si dessa aula, velho, deixa eu curtir, deixa eu gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, velho. Isso aí, você me ajuda, você se ajuda, a gente se ajuda e a gente fica feliz pra caramba, tá bom? Seus lindos. E antes de entrar ainda, vamos problematizar esse terminho aí, pré-história, cara? Não. Da onde surgiu ele? Vou contar aí um casinho pra vocês, cara. Certa vez, alguns pesquisadores e estudiosos tiveram uma brilhante ideia. Eles decidiram chamar o período anterior à escrita de pré-história e o período posterior à escrita de história. Pensa comigo, isso faz sentido ou não, cara? O que vocês acham? Só porque os caras não desenvolveram a escrita, eles não tiveram uma história, eles não fizeram parte da história, é um termo um pouco questionável, né? Que viagem é essa, velho? Então aí, deixa nos comentários e diga se isso faz sentido ou se isso não faz sentido, tá bom? Pra mim, pessoalmente, no mínimo esse termo é questionável. Pra mim não faz tanto sentido não. Mas enfim. Agora vamos pra aula em si, velho. A pré-história, ela é o maior período que nós vamos estudar, cara. Ela vai de mais ou menos 3,5 milhões de anos a mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Agora vocês me perguntam, como que nós podemos estudar esse período se não haviam relatos escritos, já que não havia sido desenvolvida a escrita num período? Como que nós podemos estudar a pré-história? E aí, é uma coisa linda, é o pulo do gato, é uma coisa maravilhosa que a história faz, que ela impressa conhecimento de outros campos. Por exemplo, da arqueologia e da paleontologia, cara. Sabe aqueles caras que eles vão para os sítios arqueológicos fazer escavações, buscar artefatos perdidos e tal? Tipo Indiana Jones, um bagulho assim, muito louco. Sei lá, colocar um trechinho pra vocês. Cara, essas pessoas, através dos objetos que eles encontram, eles conseguem fazer conhecimento. Eles conseguem definir mais ou menos como que esses povos, essas populações viviam, quais eram mais ou menos os hábitos dessas pessoas, tá bom? Então é mais ou menos isso, assim que a história vai conseguir fazer um conhecimento sobre esse período, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá comigo? Segura na mão de Deus e vai, velho. Que a gente vai junto nessa viagem. E a pré-história, ela é dividida em 3 momentos. O momento paleolítico, ou seja, o momento da pedra lascada ou da pedra antiga. O neolítico, que é o período da pedra nova ou da pedra polida. E a idade dos metais, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, cara. No paleolítico, o homem conseguiu entender como que o fogo funcionava, ele conseguiu ter um domínio sobre o fogo, cara. E aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver? O que isso é importante? Cara, pensa comigo. Com o fogo você consegue se aquecer, você consegue fazer alimentos, cozinhar carnes, assar carnes, você consegue espantar animais selvagens, você consegue se proteger, certo? Só que você também chama a atenção de outros povos que talvez queiram atacar você. Mas assim, o fogo era uma garantia de sobrevivência praticamente. Você conseguia fazer várias coisas através do fogo. Nesse momento do Paleolítico também, as pessoas elas vão começar a se organizar mais ou menos em famílias, em grupos. E nesses grupos familiares ali, você vai ter uma certa divisão de tarefas. Basicamente, os homens eles eram responsáveis pela caça e pela pesca, e as mulheres eram responsáveis por tudo o resto. O que tem para fazer? Cuidar das crianças? Vamos cuidar das crianças. Cuidar, sei lá,
do acampamento ali, cuida do acampamento, protegeu o acampamento. Cara, a gente quer fazer aí uma adoração a sei lá quem, uma adoração religiosa. Quem era responsável? As mulheres, cara. As mulheres eram líderes religiosas também. As mulheres eram responsáveis por praticamente todas as atividades, com exceção da caça e da pesca, velho. Veja a importância das mulheres. Veja a importância das mulheres no Paleolítico, tá bom? Inclusive, há hipóteses de que muitos grupos desses tinham as mulheres como líderes. Mas isso são hipóteses, tá bom? Por todas as séries de coisas encontradas. Então veja a relevância da mulher nesse período, tá bom? Tenha isso em mente, mano. Tenha isso em mente. Então, como eu falei, eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta também. E se eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta, eles tinham que ir andando por aí para ver onde que tinha animais, onde eles poderiam caçar, onde eles poderiam pescar. Eles não viviam em um grupamento ali, em uma casinha fechada, em uma terrinha ali estabelecida, não, eles iam andando, procurando alimento, procurando condições para sobreviver, velho. Aqui a palavra-chave do Paleolítico é sobrevivência. E se eles ficavam andando, eles eram nômades, tá bom? Tenha isso em mente, cara. Grava isso no coração de vocês. Eles eram nômades nesse período, tá bom? Lutando para sobreviver. Olha que poético. Nômades lutando para sobreviver. Isso é legal, isso é bonito. Vamos falar um pouquinho sobre a tal arte rupestre também. Vou deixar aí umas imagens passando para vocês, cara. O que essas artes rupestres representavam? Era só um rabisco lá que eles faziam? Não era só um rabisco, cara. Muitas delas têm um caráter meio que religioso e também servia para comunicação. Então, se alguém encontrasse um determinado animal ou quisesse expressar uma ideia, alguma coisa nesse sentido de caça, de sobrevivência, eles poderiam utilizar a arte rupestre para tentar se comunicar com outras pessoas, tá? E algumas delas vão ser meio que abstratas. Parece um homem, mas não parece um homem. Talvez seja um ET, talvez seja um homem espacial, uma parada assim muito louca. Mas aí a gente pode colocar uma coisinha bem interessante, cara. Já nesse período, alguns líderes religiosos já faziam uso de plantas alucinógenas, mano. Então nesse período os caras já ficavam doidão. Sim, isso é comprovado. Então pode ser que esses xamãs, esses líderes religiosos, eles usavam essas plantas, viam umas coisas meio estranhas e também pintavam. São hipóteses que a gente não tem como comprovar, mas que eles usavam plantinhas ali para ficar loucão, eles usavam, isso é fato, tá bom? Então isso é bem interessante você ter em mente. E que a arte rupestre ainda hoje é uma dúvida que a gente não tem como afirmar o que era, o que não era, mas elas sim representavam várias coisas da questão do dia a dia desses povos, tá bom? Questão de sobrevivência, questão de ritos religiosos, questão da ancestralidade dos caras, tudo vai estar meio que relacionado, tá bom? Aí, nesse período também, vai ocorrer a migração de pessoas. Você lembra que eu tinha falado para vocês que eles eram nômades? Cara, junta essa ideia com o que eu vou te falar agora. As ossadas mais antigas de humanos que a gente vai encontrar vai ser na África. Então a África é tida como o berço da humanidade, certo? Foi na África que o homem surgiu. E a partir da África, esse homem ele foi migrando, tá? Pense que na época o homem passava em um determinado período, ele passava por eras glaciais, tipo a era do gelo. Às vezes está congelando tudo, às vezes está desmoronando tudo, às vezes está ficando quente e as barragens vão querer inundar tudo. Então é mais ou menos disso. E a partir disso o homem tinha que ir se adaptando para sobreviver, caçando, procurando alimento. Então o homem, parte dele
foi para a Europa, ali para cima, parte dele foi para a Ásia. Através das ilhas da Ásia, eles conseguiram chegar à Oceania. Outros povos foram para o norte da Ásia, lá para onde é o lado da Rússia. E em um período glacial, eles conseguiram atravessar andando da Ásia para a América. E aí conseguiram colonizar a América todinha. Ou seja, é nesse período paleolítico que o homem ele vai migrando, que ele vai colonizando assim o mundo, digamos. Mas tenho isso em mente, que o homem ele passou por diversos períodos glaciais e que esses períodos propiciaram que ele pudesse andar, se locomover, às vezes por cima até de mares, de lagos, para que ele pudesse chegar em determinado local, tá bom? Agora vamos falar do período neolítico, que vai mais ou menos de 12 a 10 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo, cara. Esse é o período da pedra polida ou da nova pedra, tá bom? E nesse momento o homem consegue desenvolver ferramentas mais refinadas, ele consegue desenvolver ferramentas mais afiadas, então ele consegue fazer uma caça melhor, ele consegue pescar melhor, ele consegue se instalar em lugares por um maior período de tempo. E aí vem um pulo do gato, cara. Maior que a revolução do fogo, maior ainda que esse controle do homem sobre o fogo, foi a revolução da agricultura, cara. Os caras, pense lá, os caras estavam de boa em um lugar, tava começando a ficar tudo quentinho, tava ficando gostosinho, já não tava tão frio, certo? Eles não precisavam ficar constantemente andando, buscando alimento e tal, sobrevivência, fugindo de avalanche e coisa nesse sentido. Ele tava ali de boa, comendo uma frutinha, jogando a sementinha ali no chão. Aí eles começaram a perceber que dali uns dias aquela sementinha começou a meio que brotar e eles... Quê? Começaram a perceber que quando eles jogavam a semente, essa semente frutificava. E aí está o início da agricultura. E a partir da agricultura, os povos começam a se sedentarizar, ou seja, ficar em um determinado local. E esses locais eram próximos a rios. Por que rios? Porque eles podiam beber, podiam ter água para fazer com que as plantinhas crescessem. Então, aí que está o início da sedentarização do homem. E como ele tinha ali o alimentinho dele garantido, praticamente, através da agricultura, ele não precisava ficar matando, encontrar um animal e matar, encontrar, matar, comer, encontrar, matar e comer, como ele fazia. Ele poderia encontrar um animal, pegar esse animal e guardar ele ali para quando ele quisesse comer, ele matasse tranquilamente. Junto com a agricultura, eles começaram a desenvolver então a pecuária, eles começaram a criar animais domésticos. Olha que bonitinho, eu não preciso matar lá o bichinho. Na hora que eu encontrar, eu posso guardar esse bichinho e matar ele quando eu quiser, quando eu tiver fome. Então, aí está uma outra característica bem interessante, cara. E pensa lá, lembra lá que eu tinha falado que os homens, eles faziam o quê? Eles praticamente viviam para caçar e para pescar. Só que como você vai ter mais tempo livre quando você se sedentariza, porque você não precisa ficar correndo atrás de alimento para sobreviver, você tem mais tempo. E o homem, ele não precisa mais ficar caçando. Então ele vai ficar mais dentro do grupo dele. E aí vai começar a questão do patriarcado e também as origens do próprio machismo, que o homem vai se colocar como um indivíduo mais importante que a mulher, velho. Nesse período neolítico que começa a enraizar essa ideia, tá bom? Então pense, que loucura, que ainda está presente na nossa sociedade, tá bom? Fora isso, os caras vão começar a usar esse tempo livre aí para fazer o quê? Ah, vou curtir as estrelas aqui, pá. Olha que bonitos planetas lá no céu. E através da astrologia, através dessa percepção sobre o espaço, os caras vão falar que vão existir momentos que vão fazer com que as plantas cresçam e momentos que vão fazer com que as plantas não cresçam. Ou seja, eles vão identificar as estações. E esses astrólogos que a gente chama hoje,
eles foram tidos na época como líderes religiosos, cara, alguns como xamãs, porque eles sabiam prever quando que iria florescer a plantinha e quando que a florzinha poderia gerar alimento para eles. Então é uma coisa muito... Pense o papel desses caras aí na sociedade. E sabe o que isso significa? Que nesse momento também vai se estabelecer a questão de divisão do trabalho. Uns vão olhar o céu, outros vão plantar, outros vão cuidar das crianças, outros vão caçar ainda, outros vão cuidar dos animais que estão presos ali, que eles foram caçados. Isso vai ser o início da divisão do trabalho do homem no Neolítico. Louco, né? Pense, olha que loucura. Que loucura que é isso, cara. E como isso vai crescendo, como o Neolítico ele vai propiciando mais tempo para o próprio homem, o homem vai começar a experimentar mais coisas. Até que ele chega na Idade dos Metais. O homem vai perceber que quando ele pega determinadas rochas e ele aquece muito essas rochas, ele cria um material muito mais duro, um material que vai ajudar ele na agricultura, que vai ajudar ele na caça de animais, na pesca, na construção das suas casas, dos seus abrigos. E aí a gente chama esse período, quando o homem começa a mexer com metais, de Idade dos Metais. Olha só que loucura! Ele começa a mexer com metal, chama a idade de Idade do Metal. É uma coisa muito louca. Essas pessoas que dão o nome para os períodos históricos são inteligentíssimas, cara. São assim gênios que estão além do nosso conhecimento. Você não concorda, mano? Cara, que absurdo. Fico de cara com isso. Ou seja, nesse momento da Idade dos Metais, eles vão começar a trabalhar a questão da metalurgia, tá bom? Da metalurgia. E, enfim, esse período vai durar aí de 5.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo, quando é o período que inventa-se a escrita para maior comunicação entre as pessoas, para registro, para registrar diversas coisas, trocas e tal. E aí é o tema para uma próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, eu gostei demais de falar para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comenta aí, velho, o que você achou dessa videoaula, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, qual sugestão você me dá, tá bom? Então é isso, beijo no coração de vocês, seus lindos e maravilhosos. Tchau, tchau!